Agora sim, eu vou pedir para você, por favor, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 ao 37. Vou repetir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 a 37. É uma história do bom samaritano. E nós, em nome de Jesus, vamos aprender lições maravilhosas que Deus possa nos ensinar. Acompanhe a leitura. Diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo caminho e, vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando ouviu, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou-lhe azeites, vinho, e pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando eu voltar, te pagarei tudo que gastares a mais. Qual destes três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus de amor, agora nós estamos diante da tua palavra, Pai. Suplicamos agora, em nome de Jesus, que o próprio Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, sobre esta palavra. E não só nos ensinar, mas nos ajudar a aplicá-la na nossa própria vida. Assim eu te peço, meu Deus, usa a minha vida, usa a minha voz, usa conforme o Senhor quiser nesta hora. Eu peço ao Senhor agora submissão em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas, a narrativa desta palavra, desta parábola do bom samaritano, começa, na verdade, com um diálogo. Um diálogo que Jesus teve com um certo doutor da lei. Uma conversa que esse doutor da lei teve com Jesus. Quem era esse doutor da lei? Esse doutor da lei, na verdade, ele era um homem judeu, religioso, entendido da lei, sabia dos 10 mandamentos. Era um homem que tinha uma cultura, um entendimento da palavra. Então ele era um especialista da palavra de Deus. Só que esse homem, ele quer testar o Senhor Jesus. E daí então ele faz uma pergunta para Jesus, versículo 25. A pergunta que ele faz: Que farei para herdar a vida eterna? Interessante que Jesus responde à pergunta dele
com duas perguntas. Jesus responde à pergunta desse homem, a pergunta que ele fez, utilizando também de duas perguntas. Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? Foi a resposta de Jesus. Aí, para a pergunta de Jesus, no versículo 27, como ele é doutor da lei, ele diz: está escrito na lei, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E quando ele pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Acho que Jesus quis dizer: sabe quem é teu próximo? Todo mundo que você olha é teu próximo. Isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus diz para ele: é isso que está na palavra? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo, aquele que se enxergar é teu próximo. Ame ele como se fosse você mesmo. Jesus respondeu: muito bem, filho. Parabéns. Muito bem. Faça isso. Tudo que está escrito na lei. Ame ao Senhor de coração, de mente, de força, de entendimento. Ame ao teu próximo e viverás. Porém, esse homem judeu, ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque ele era judeu. E existia uma rincha, existia uma bronca entre judeus e samaritanos. Samaritanos não gostavam de judeus, e por sua vez, os judeus também não suportavam os samaritanos. Judeus não gostavam de samaritano, nem samaritano de judeus, e vice-versa, e aquela coisa toda. E esse homem, então, ele quis justificar: quem é o meu próximo? E daí Jesus conta essa parábola para ele. Jesus responde essa pergunta dizendo: diz que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem teve a infelicidade de cair na mão dos salteadores, na mão dos assaltantes. E esse homem, ele foi roubado, espancado violentamente e largado ali no chão. Acontece que, depois desse assalto, esse homem está agonizando ali no chão. Um pouco depois ocorre que ia passando pelo caminho um sacerdote. Então o sacerdote vem pelo caminho, vê aquele homem que tinha sido roubado, assaltado, espancado, estava ali agonizando, quase que morrendo. E esse sacerdote passa por ali, vê aquele homem estirado no chão e passa de longe. Só que quem era o sacerdote? Sacerdote era uma pessoa religiosa. Sacerdote era um homem santo. Sacerdote vivia para ser solidário, cumpridor da lei. Porém, esse sacerdote vê a vítima no chão e vai embora. Nem liga, nem para saber o que aconteceu. Pouco tempo depois, passa por ali um levita. Quem era o levita? Levita era um homem zeloso, deveria ser um homem zeloso com as coisas de Deus. O levita morava ali pertinho, bem pertinho. O levita, inclusive, morava muitas vezes dentro do templo, ou no templo. O levita, ele cuidava da parte musical da igreja. O levita, ele tinha a função de ser benevolente com as pessoas. Porém, esse levita passa por ali, vê aquela vítima no chão e também se esquiva. E também
vai embora. Mas, alguns momentos depois, algum tempo depois, desce ali um samaritano. Interessante é que o levita morava por ali. O sacerdote também morava por ali. Só que agora, nesse caminho onde está aquela vítima que foi assaltada, saqueada, está ali agonizando, desce por ali um samaritano. Ele não mora ali. Ele era um viajante. Ele não tem nada a ver com aquela cidade. Ele não tem nada a ver com aquelas pessoas. Ele é apenas um viajante. Ele está passando naquele caminho. E ele vê a vítima. Se aproxima. Sente compaixão. E presta ali para aquela vítima os primeiros socorros. Curioso é que ele é samaritano. Samaritano é natural de Samaria. E aquela vítima é judeu. Ou seja, ele é samaritano. Samaritano não gosta de judeu. Judeu não gosta de samaritano. Mas o que acontece aqui, meus amados, é uma coisa impressionante. É que o amor ao próximo fala mais alto na vida daquele samaritano. O que acontece aqui é que a compaixão pela vida, pela pessoa, pelo sofrimento, fala mais alto na vida deste samaritano. Eles são adversários, mas não interessa. É uma pessoa que está sofrendo, que está caída, que precisa de uma ajuda. Mas ele é um judeu. Mesmo assim, o samaritano para e socorre. Porque o samaritano entendeu que amar a Deus significa também amar ao próximo. Interessante também é que não parou por aí. Além de socorrer aquela vítima, olha o que esse samaritano faz. Primeiro, paga o transporte para ele. Daqui a pouco eu te explico. Segundo, dá o remédio, paga o remédio para a vítima. E terceiro, paga a hospitalidade. Está aí na palavra de Deus. Versículo 34. E chegando perto dele, enfaixou suas feridas, deu o remédio, aplicou o azeite e vinho, pagou o azeite e vinho, pondo sobre sua própria montaria, sobre sua própria cavalgadura, ou seja, pagou o transporte até um lugar, levou-o para uma hospedagem e curou e cuidou dele. O samaritano fez tudo isso. Parou, olhou, foi lá, buscou remédio, enfaixou, pegou aquela vítima, colocou na própria montaria, no próprio transporte, pagou o transporte, levou para um lugar seguro, chegou lá e falou, olha, deixa essa pessoa aqui, eu encontrei ela caída na rua, não podia deixar ela na rua não, podia deixar ela à deriva, ela ia morrer, cuida dele aí, quanto que custa? Custa tanto, olha, eu te dou tanto, se não for suficiente, eu vou seguir minha viagem, quando eu voltar, eu passo por aqui de novo e saldo a dívida. E foi assim. Amados, essa história tem dois parâmetros. Essa história tem dois parâmetros. Eu queria que você prestasse muita atenção. Porque essa história tem um parâmetro material. E essa história também tem um parâmetro espiritual. Isso é interessante. O parâmetro material dessa história. Vou falar material, nada de espiritual. Entenda aí, por favor. O parâmetro material dessa história, vamos entender o que está atribuído a tudo isso. No parâmetro material, na matéria, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca. O que tem a ver tudo isso?
Por exemplo, a vítima. Materialmente, quem são as vítimas? A vítima é você. A vítima é você. A vítima sou eu. A vítima somos todos nós. A vítima representa todo o ser humano. Nós estamos sujeitos a cair na mão dos salteadores. Materialmente falando. Eu não quero te assustar, mas é isso que acontece. Todo mundo aqui, acredito, já foi assaltado, verdade ou não é? A gente não quer. A gente pede a Deus. Mas infelizmente, é o mundo material. E a vítima no mundo material, estou falando do mundo material, é você, é você, é você, é você, sou eu, somos nós. Nós estamos sujeitos a qualquer hora, Deus o livre, de cair na mão de um assaltante, de um salteador, de um malfeitor. Então a vítima, ela representa fragilidade. Guarda isso. Mundo material, a vítima é você, a vítima sou eu, somos nós, e representa fragilidade. O assaltante no mundo material. Assaltante no mundo material são essas pessoas que nos assaltam, que nos abordam, que roubam o celular, o relógio, a casa, o carro, faz a maldade. É o mundo material. O sacerdote, parâmetro material. Sacerdote representa religião, religiosidade, representa cumprir dever, cumprir deveres. Levita, estou falando ainda do mundo material. Quem representa o levita no mundo material? Representa as igrejas, representa as instituições, representa lealdade e obediência. Estou falando do mundo material. E por final, no mundo material, quem é o samaritano? O que representa? No parâmetro material, o samaritano representa bondade, ajuda, solidariedade, comunhão, compaixão. Isso é o parâmetro material. Só que essa parábola, essa passagem, ela tem um outro parâmetro. É o parâmetro espiritual. E tudo isso que eu falei tem sentido no mundo espiritual. O mundo material a gente conhece porque a gente vive nele. A gente é a vítima. O mundo material, nós entendemos que é tudo isso que eu falei. Mas e o mundo espiritual? O que representa tudo isso? Quem que é a vítima no mundo espiritual? Espiritualmente falando, quem é a vítima? A vítima no mundo espiritual são as nossas almas. As nossas almas são vítimas no mundo espiritual. Espiritualmente falando, a vítima é nossa alma. Muitas vezes a nossa alma é roubada. Muitas vezes a nossa alma é assaltada. Muitas vezes a nossa alma é ferida, despojada. Muitas vezes a nossa alma, além de ser ferida, roubada, despojada, é largada pelo caminho desta vida. E a nossa alma, quando é assaltada, roubada, despojada, ela sofre, geme, chora. Então, no mundo espiritual, as nossas almas são as vítimas. No mundo espiritual, quem é o assaltante do mundo espiritual? Sabe quem é o assaltante no mundo espiritual? É Satanás.
o sagaz, o ladrão. Ele é quem rouba a nossa paz. Ele é que quer nos matar, quer nos destruir. Ele usa de toda a crueldade, ele usa de todo artifício, ele causa danos e gosta de saquear a nossa fé, saquear a nossa alegria. Ele vem com dúvidas, vem com angústias, tristezas, sofrimento. Sabe o que a Bíblia fala de Satanás? Em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão, se referindo a Satanás, o ladrão vem, senão, para matar, roubar e destruir. É isso que o diabo faz, é isso que Satanás faz, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, nossas almas são as vítimas. Espiritualmente falando, Satanás é o ladrão que entra em cena e quer destruir a minha fé, a tua fé, quer roubar a tua alegria, quer roubar a tua juventude, quer acabar com a tua vida. Espiritualmente falando, ele é o assaltante. No mundo espiritual, quem que é o sacerdote? Espiritualmente falando, sacerdote, no campo espiritual, representa a religião. Quando nossa alma é assaltada por Satanás, logo a gente procura um auxílio, logo a gente procura uma ajuda. Quem sabe a religião possa me ajudar. Eu fui assaltado, minha alma foi assaltada por Satanás. Minha alma foi fragilizada, minha alma foi roubada por Satanás. Eu vou procurar uma religião. Quem sabe a religião possa me ajudar. O sacerdote, espiritualmente falando, representa a religião. Quem sabe a religião virá me socorrer. Só que muitas vezes, quando a nossa alma é roubada por Satanás, a religião passa de largo e pouco pode fazer pelas nossas almas. Espiritualmente falando, parâmetro espiritual, quem que é o levita? Quem que ele representa no mundo espiritual? Espiritualmente falando, o levita representa, no geral, as pessoas que estão na igreja, mas não praticam a palavra. Infelizmente isso tem acontecido. As pessoas vêm para a igreja, só que não praticam a palavra. Os levitas representam aquelas pessoas que gostam do culto. O culto é maravilhoso. Os levitas representam aquelas, espiritualmente falando, aquelas pessoas que até gostam da mensagem. A mensagem hoje foi edificante, o pastor estava inspirado, que alegria. No mundo espiritual, os levitas são aqueles que gostam do louvor, que gostam da mensagem, que gostam do culto, que gostam dos irmãos da igreja, que gostam das orações. Esses são os levitas, no mundo espiritual, ou espiritualmente falando. Mas infelizmente, o coração desses levitas é um coração insensível diante da necessidade do próximo e dos que procuram, geralmente, não se envolver com as coisas de Deus. E no mundo espiritual, quem é o bom samaritano? O bom samaritano representa o Senhor Jesus Cristo. Ele sim se aproxima da alma roubada. Ele sim se aproxima da alma assaltada. Ele sim se importa com aquilo que o ladrão fez na tua alma. O bom samaritano representa Jesus, que se aproxima da vítima caída, se compadece.
O bom samaritano, Jesus Cristo, ele passa pela tua vida. Ele vê a tua alma caída. Ele vê a tua alma ferida. Ele vê a tua alma chorando. Ele vê a tua alma agonizando. Ele vê a tua alma sofrendo. Porque, na verdade, ele é o bom samaritano. E por que chama ele de o bom samaritano? Sabe por quê? Porque existiam muitos samaritanos, mas nenhum era tão bom quanto Jesus. Por que chamam ele de bom pastor? Porque existiam muitos pastores, mas nenhum era e foi tão bom quanto Jesus. Por que chamavam ele de bom mestre? Porque existiam muitos mestres, mas nenhum era tão bom igual Jesus. Jesus, ele é o bom samaritano. Jesus é que passa e vê a tua alma espiritualmente falando, que ela foi roubada, assaltada. Vê que tua alma agora chora. Jesus passa e vê que você precisa da ajuda dele. Ele é o bom samaritano. E Jesus Cristo, ele traz consigo um remédio para a nossa alma. O remédio que Jesus Cristo tem em suas mãos, o vinho, que representa a alegria, que significa o Evangelho. Jesus Cristo tem o óleo, que representa o Espírito Santo, a palavra de Deus. E o remédio para a tua alma, caída, assaltada, fragilizada, vitimizada pelo inimigo. O bom samaritano tem o remédio. O bom samaritano tem a cura. O bom samaritano, Jesus Cristo, tem a assistência. O bom samaritano, Jesus Cristo, jamais ele vai passar por um caminho e ver uma alma caída, uma alma ferida, e jamais ele vai passar de largo. O bom samaritano, quando vê qualquer alma caída, ferida, que foi assaltada, espiritualmente falando, ele vai se importar com essa alma. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4 diz o seguinte, falando de Jesus, falando do bom samaritano: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele foi ferido por causa dos nossos pecados, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e fomos curados. Jesus, bom samaritano, hoje ele está passando por aqui. Jesus, o bom samaritano, hoje ele está aqui. Jesus, o bom samaritano, ouça isso, Jesus, o bom samaritano, hoje ele está percorrendo esta igreja e ele vê a alma, a vida, que precisa do socorro dele. Deixa eu contar uma ilustração. Certo garoto entrou numa loja de pet. E o garoto entrou na loja de pet e ficou olhando assim num vidro. Ficou olhando lá, 5 cachorrinhos, coisa mais linda. E o garoto ficou olhando aqueles cachorrinhos, coisa linda. Ficou ali um tempão olhando aqueles cachorrinhos. Ficou ali 1 hora. O vendedor daquela loja viu que ele não ia comprar nada. O vendedor se aproximou daquele garoto e falou o seguinte: garoto, você vai comprar alguma coisa? O garoto: quanto custa esses cachorrinhos? Tem 5 cachorrinhos aí. Quanto custa? O vendedor falou para ele: olha, cada cachorrinho custa R$500. São filhotes. Você vai comprar algum? O garoto olhou: eu não tenho dinheiro para comprar. O vendedor foi embora. Só que quando o vendedor foi embora, o garoto notou bem que ali no canto tinha um cachorrinho que ele não tinha uma perna. Aí o garoto falou: moço, faz favor, vem aqui.
Quanto custa aquele cachorrinho ali, ó, que não tem a perna? O vendedor falou, aquele cachorrinho ali, ninguém quer aquele cachorrinho. Ninguém quer. Aquele cachorrinho não tem perna. Aquele cachorrinho está aí porque nasceu no mesmo ventre, isso tudo irmãozinho. Esses outros 4 aí, logo vão vender. Mas esse aqui vai ficar encalhado na loja e nós vamos ter que fazer uma doação desse cachorrinho, porque ninguém vai comprar. O garoto falou, por que ninguém vai comprar? O vendedor riu e falou, porque ele não tem a perna, ele não tem a pata. Ele vai ser doado. O garoto falou, eu quero aquele cachorrinho. O vendedor, você não vai querer esse cachorrinho. Esse cachorrinho não vai brincar com você no parque. Esse cachorrinho não vai correr atrás de você. Esse cachorrinho não vai te trazer nenhuma alegria. Por que você quer esse cachorrinho? Foi nessa hora que o garoto levantou a perna, a barra da calça, e falou, porque eu sei a dor que esse cachorrinho tem. Ele não tem perna. Eu também não tenho perna, eu uso uma prótese. Eu sei a dor desse cachorrinho. Eu sei a agonia. Eu sei da tristeza desse cachorrinho. Por isso, eu quero ele para mim. Porque eu quero cuidar desse cachorrinho. Essa ilustração combina bem com essa mensagem. O bom samaritano, Jesus Cristo, ele vê você, vê sua alma, e ele pensa, eu quero cuidar dessa alma, eu quero cuidar dessa vida. Sabe por quê? Porque eu sei do choro dele, eu sei do choro dela. Queridos, sabe de onde Jesus veio? Jesus veio do céu. Então ele sabe tudo sobre céu, sobre Deus, sobre anjo, sobre a eternidade. Jesus sabe tudo sobre os céus. Mas Jesus também andou nessa terra, pisou nesse chão, como ser humano, como homem. Então Jesus Cristo sabe os problemas do homem, sabe os problemas da dor. Jesus Cristo sabe as lágrimas, porque ele chorou. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Jesus sentiu cansaço. Jesus sentiu dor. Jesus foi desprezado. Ele veio dos céus, conhece tudo sobre os céus e andou nesta terra. Conhece tudo sobre terra, sobre ser humano, porque como ser humano, ele viveu aqui nessa terra. Jesus conhece você. Jesus sabe a tua dor. Jesus sabe o teu sofrimento. Jesus sabe o seu lamento. Jesus olha para a tua alma e sabe que você, que eu, que nós somos assaltados pelo nosso inimigo, Satanás. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que a igreja entrasse em oração, por favor. Eu queria que cada um entendesse que verdadeiramente bom samaritano está presente aqui neste culto. Está presente aqui nesta casa. E o bom samaritano passa agora na estrada da sua vida. E o bom samaritano vê que você está caído, que você está caída, que você foi assaltado pelo sagaz, pela artimanha, pelas conversinhas dele. E ele não faz outra coisa na vida, a não ser matar, roubar, destruir, tirar a alegria da tua alma. Você perdeu a alegria da alma? Tem a ver com o inimigo, tem a ver com Satanás. Você perdeu a sua fé, abandonou Cristo, não frequenta mais igreja, não consegue mais orar, não consegue mais se firmar à igreja, não consegue mais ler a Bíblia. É o assalto do inimigo. Ele assaltou, te machucou, te jogou no chão. Tudo isso acontece. Reflete um pouco de como você está agora. Como é que está a tua alma agora? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida agora?
Se você precisa da ajuda do bom samaritano, Jesus, o bom pastor, o bom mestre, o bom samaritano, Ele quer se aproximar de você, Ele quer essa chance de se aproximar de você. Jesus só precisa de uma chance de se aproximar de você, de permitir que você deixe Ele curar, permitir que Ele jogue sobre você o óleo do Espírito Santo, que Ele cure suas feridas, que Ele te pegue no colo, que Ele coloque você na própria cavalgadura dEle. E sabe o que Jesus quer fazer ainda? Ele quer te levar para um lugar. Esse lugar se chama céus. E sabe o que Ele já fez? Pagou o preço. Pagou o preço de tudo isso. Sabe quanto custou? Custou até a última gota de sangue dele. Sabe aonde? Na cruz do Calvário. Eu quero orar por você, meu querido. Quero orar por você, minha querida. Você não entrou aqui hoje à toa, não. Você não está aqui de graça, não. Deus mandou essa palavra para você, para confortar a tua vida, teu coração. Deus quer cuidar de todo o teu ser. Creia nisso, em nome de Jesus. A igreja está de olhos fechados. A igreja está com a cabeça encurvada. E eu quero fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer: primeiro, se você abandonou Cristo, abandonou o Evangelho, abandonou a tua igreja, abandonou os princípios de Deus e sente que está ferido, caído, machucado, jogado no chão, é com você que o Espírito Santo está falando nesta hora. E nós queremos orar por você, orar por sua vida agora. Se você também ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero orar por você, te ajudar, em nome de Jesus. Se você se sentiu tocado por esta palavra, tocado por esta mensagem, se coloque em pé agora em nome de Jesus. Se você se sentiu tocado por esta palavra, por esta mensagem, se coloque em pé em nome de Jesus. E nós queremos orar por você, orar pela sua vida. Não fique aí caído, caída, prostrado, prostrada. Creia em Jesus, creia no bom samaritano, e Ele sim te cura, te salva, te abençoa. Há alguém? Oremos. Pai querido, Deus de amor, o Senhor é conhecedor da alma, da vida, do coração, do pensamento de cada pessoa aqui debaixo desse teto, Pai. O Senhor mandou essa palavra para esta igreja hoje, Pai. Certamente ela vai e não volta para Ti vazia, Pai. Que nós possamos refletir sobre ela, Pai. Oh Deus querido, que o Senhor contemple a vida de todos, que o Senhor contemple a vida de todas, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, se alguém aqui ainda resistiu, ainda está resistindo, Pai querido, que por amor, por misericórdia, oh bom samaritano, se aproxime desta pessoa, Pai. Cuida das feridas dela, Pai. Fortaleça-a na fé. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.